Seus dias estão contados. Mas ele não se lembrava do contexto em que tentará se recordar dela. Não adianta, Ed disse Harper. Não adianta o quê? Nada. Coisa nenhuma. O que está acontecendo, Pop? Não vou requisitar uma nova máquina. As novas são feitas de lata. Quando as velhas se acabarem, vai ser o fim da escrita máquina. Houve um acidente no metrô hoje de manhã. Os freios não funcionaram. Vá para casa, Ed, ligue o rádio e ouça uma boa música para dançar. Esqueça, menino. Seu problema é que você nunca teve um passatempo. Roubaram as lâmpadas da escada, na entrada do prédio onde moro. E eu estou com uma dor no peito. Não consegui comprar pastilhas para tosse hoje de manhã, a farmácia da esquina faliu na semana passada. A ferrovia Texas Ocidental declarou falência no mês passado. Fecharam a ponte de Kingsborough ontem para reformas. Para quê? Quem é John Galt? Ela estava sentada do lado da janela, no trem, a cabeça reclinada e uma das pernas estendida sobre o assento vazio à sua frente. Toda a janela tremia em seus encaixes com a trepidação. A vidraça estava fechada para o vazio da escuridão, e pontos de luz atravessavam o vidro de quando em vez, deixando rastros luminosos. Sua perna, moldada pela meia de seda apertada, era longa e reta, terminando no arco do pé, calçado num fino sapato de salto, e mostrava uma elegância feminina em nada condizente com a cabine coerente e também estranhamente em desacordo com a imagem geral dela. Ela usava um casaco de pele de camelo já bem surrado, que tinha custado caro e parecia estar jogado com descuido sobre o seu corpo magro e nervoso. Mantinha levantada a gola, que quase tocava a aba inferior do chapéu. Uma onda de cabelos castanhos se estendia para trás até os ombros. O rosto era anguloso, e fino o traço da boca, uma boca sensual, fechada com precisão inflexível. Estava com as mãos nos bolsos do casaco, rígida, como se a imobilidade lhe fosse desagradável. Seu ar era pouco feminino, como se não tivesse consciência do próprio corpo e de que este era um corpo de mulher. Ouvia a música. Era uma sinfonia triunfal. As notas fluíam, falavam de elevação espiritual e eram a própria elevação espiritual, eram a essência e a forma do movimento ascensional, pareciam simbolizar todo o ato e pensamento humanos associados com o princípio da ascensão. Era uma explosão sonora, emergindo de um esconderijo e se espalhando por toda parte. Tinha a força da liberdade e a tensão da firmeza. Varria todo o espaço e nada deixava atrás de si, senão a alegria do esforço que não encontra barreiras. Apenas um pequeno eco falava da sombra de onde havia escapado a música, mas falava com uma perplexidade alegre, ao descobrir que não havia nada feio ou doloroso, nem era preciso que houvesse. Era a música de uma imensa libertação. Ela achou pelo menos por alguns momentos, enquanto durava a sensação que era perfeitamente legítimo se render totalmente, esquecer tudo e se deixar ficar apenas sentindo. Pensou, deixe tudo para lá. Desligue-se de tudo. É isso. Em alguma parte de sua mente, por baixo da música, ouvia o som das rodas nos trilhos. Elas mantinham um ritmo regular, com acento em cada quarta batida, como se tivessem uma consciência. Podia relaxar, já que ouvia as rodas. E, enquanto ouvia a sinfonia, pensava, eis a razão para que as rodas continuem girando é para onde elas estão indo. Jamais ouvirá a sinfonia, mas sabia que fora composta por Richard Halley. Reconhecia a violência e a magnífica intensidade de sentimentos. Reconhecia o estilo e o tema, era uma melodia ao mesmo tempo clara e complexa, composta numa época em que ninguém mais cuidava de melodias. Ficou olhando para o teto da cabine sem vê-lo, até esquecer onde estava. Não sabia se ouvia uma orquestra sinfônica ou apenas o tema da música. Talvez a orquestração estivesse em sua cabeça. Pensou vagamente que não houvera ecos premonitórios desse tema em todo o trabalho de Richard Halley, durante todos os anos de sua longa luta até o dia em que, já homem de meia idade, ele vira a fama chegar subitamente e o derrubar. Eis aí, pensava ela ouvindo a sinfonia, a finalidade de toda a luta que ele desenvolvera. Lembrou-se de trechos musicais em que ele tentava sem sucesso atingir tal ponto, trechos que prometiam, tentavam, mas não chegavam ao ponto desejado. Quando Halley compôs isso, ele. Aí ela se pôs ereta, dura, na cadeira. Quando foi que Richard Halley compôs isto? No mesmo instante, situou-se no tempo e no espaço e, pela primeira vez, se perguntou de onde vinha a música. A alguns passos dali, no fim do vagão, um guarda-freio ajustava os controles do condicionador de ar. Era louro e jovem. Estava assoviando o tema da sinfonia. Só ao vê-lo é que ela percebeu que o assovio já durava algum tempo e que era tudo o que tinha ouvido. Olhou incrédula por um instante, antes de levantar a voz para lhe perguntar, por favor, o que é que você está assoviando? O rapazinho se voltou para ela. Seu olhar era direto, e ela viu um sorriso aberto e franco, como se o jovem estivesse trocando segredos com uma amiga. Ela gostou do rosto dele, tinha linhas retas e firmes, sem aquela aparência de músculos frouxos que fugiam da responsabilidade de ter forma, que ela sempre esperava encontrar no rosto das pessoas. É o concerto de Halley, respondeu ele, sorrindo. Qual deles? O quinto. Ela deixou passar um momento até dizer lenta e cuidadosamente, Richard Halley só escreveu 4 concertos. O sorriso no rosto dele desapareceu. Era como se ele, de súbito, fosse arremessado para a realidade, tal como acontecerá a ela, momentos antes. Como se uma cortina baixasse deixando nele apenas uma face sem expressão, impessoal, indiferente e vazia. Ah, é isso mesmo, disse ele. Foi um engano, então o que era? Uma música que ouvi por aí, o que, exatamente? Não sei. Onde você a ouviu? Não me lembro. Ela fez uma pausa, desalentada. Ele ia se afastando, já sem maior interesse. Parece mesmo um tema de Halley, disse ela. Mas eu conheço cada nota de tudo que ele compôs e ele nunca compôs essa música aí. O rosto permanecia sem expressão. Havia apenas um sinal fraco de atenção, à medida que ele se voltava para ela perguntando, a senhora gosta da música de Richard Halley? Gosto, respondeu ela. Gosto muito. O rapaz a encarou hesitante por uns momentos, depois se voltou e continuou o seu trabalho. Dagny observou, ele era eficiente e trabalhava em silêncio. Ela estava sem dormir havia
2 noites, pois não se podia permitir fazê-lo. Tinha muitos problemas em que pensar e pouquíssimo tempo. O trem devia chegar a Nova York bem cedo, na manhã seguinte. E, embora ela precisasse de tempo, queria que o trem fosse mais depressa. E aquele era um cometa Taggart, o trem mais rápido do país. Tentou pensar, mas a música permanecia em sua mente, e ela continuava ouvindo os acordes orquestrais que lhe chegavam como passadas implacáveis de algo que não podia ser interrompido. Balançou a cabeça com raiva para fazer cair o chapéu e acendeu um cigarro. Não dormiria, pensou. Podia aguentar até a noite do dia seguinte. O ritmo das rodas aumentou. Ela estava tão acostumada com aquele ruído que não o ouvia conscientemente. Mesmo assim, o som criava dentro dela uma sensação de paz. Quando apagou o cigarro, sentiu imediatamente que precisava de outro, mas achou que devia se dar um tempo, só uns poucos minutos, antes de acendê-lo. Ela tinha caído no sono e agora despertava com um solavanco. E sabia que havia alguma coisa errada, embora não soubesse o que era que o trem tinha parado. O vagão estava em silêncio e na penumbra, a luz azul das lâmpadas. Deu uma olhada no relógio, não havia razão para aquela parada. Olhou pela janela, o trem estava imóvel no meio de um descampado. Ouviu que alguém se mexia do outro lado da cabine e perguntou: há quanto tempo estamos parados? Mais ou menos 1 hora, respondeu a voz de um homem, indiferente. Ele olhou para ela espantado, pois ela se levantara e correrá para a porta. Havia lá fora um vento frio e uma extensão vazia de terra debaixo de um céu vazio. Ela ouviu um ruído de plantas que se agitavam, na escuridão. Lá na frente divisou os vultos de homens de pé, perto da locomotiva, e acima deles, dependurada, destacando-se do céu, a luz vermelha de um sinal. Caminhou rapidamente na direção deles, vendo desfilarem por ela as rodas imóveis do trem. Ninguém se dignou a olhar para ela, quando chegou junto deles. Lá estavam alguns membros da tripulação e alguns passageiros aglomerados, embaixo da luz vermelha, parados e conversando, numa plácida indiferença. O que está havendo? Perguntou. O maquinista se virou, espantado. A pergunta havia soado como uma ordem, não como a curiosidade amadorística de um passageiro. Ela conservava as mãos nos bolsos, a gola levantada. O vento agitava seus cabelos e os fazia bater-lhe no rosto. Sinal vermelho, senhora, disse ele, apontando para cima com o polegar. Há quanto tempo está assim? 1 hora. Estamos fora da linha principal, não estamos? Sim, senhora. Por quê? Não sei. Eu acho, disse o chefe do trem, que a chave não estava funcionando direito. Não tínhamos nada que ter saído para este desvio. E essa coisa aí, acrescentou, apontando para o sinal vermelho, para mim está quebrada. Não vai mudar de cor. E que providência vocês estão tomando? Estamos esperando que a luz mude. O silêncio dela era de raiva. O foguista riu. Na semana passada o especial da sua Atlântica ficou largado num desvio durante 2 horas, só por causa do erro de alguém. Este é o cometa Taggart, disse ela. O cometa nunca chegou tarde. É o único trem no país que nunca se atrasou, disse o maquinista. Há sempre uma primeira vez, disse o foguista. A senhora não entende de ferrovias, moça, disse um passageiro. Não há um só sistema de sinais, nem um só despachante no país que valham alguma coisa. Ela não se voltou nem olhou para ele, mas falou para o maquinista: já que o senhor sabe que o sinal está quebrado, o que pretende fazer? O homem não gostou do seu tom autoritário e não pôde entender por que ela o adotava com tanta naturalidade. Parecia uma mocinha, só a boca e os olhos mostravam que tinha quase 30 anos. Os olhos cinza escuro eram diretos e perturbadores. Como se atravessassem as coisas, empurrando para o lado tudo o que era irrelevante. O rosto lhe parecia levemente familiar, mas não se lembrava de onde o conhecia. Minha senhora, não tenho a intenção de arriscar minha pele, respondeu ele. Ele quer dizer que nossa obrigação é cumprir ordens, disse o foguista. Sua obrigação é botar esse trem para andar. Avançando o sinal, não. Se a luz manda parar, a gente para. Luz vermelha é sinal de perigo, minha senhora, disse o passageiro. Não nos arriscamos, disse o maquinista. O culpado por tudo isto vai botar a culpa em nós se tomarmos alguma iniciativa. Por isso, só vamos sair daqui quando alguém nos der ordem para sair. E se ninguém der ordem? Alguém vai aparecer, mais cedo ou mais tarde. Quanto tempo vocês pretendem esperar? O maquinista deu de ombros. Quem é John Galt? Ele quer dizer, não faça perguntas a que ninguém pode responder, disse o foguista. Ela olhou para a luz vermelha e para os trilhos que se perdiam na escuridão, na distância inalcançável. Disse, então. Avance com cuidado até o próximo sinal. Se estiver em ordem, vá para a via principal. E aí pare no primeiro centro de controle. Ah, é? Por ordem de quem? Minha. E quem é a senhora? Foi apenas uma pausa, um momento de perplexidade diante de uma pergunta pela qual ela não esperara, mas o maquinista olhou para seu rosto com mais atenção e exclamou: meu Deus, ao mesmo tempo que ela respondeu, sem tom de ofensa, apenas como quem não ouve a pergunta com muita frequência: Dagny Taggart. Essa não! Exclamou o foguista, quando um silêncio pesado caiu sobre todos. Ela continuou, com o mesmo tom de autoridade tranquila: prossiga até a via principal e pare o trem para mim no primeiro escritório ferroviário que encontrar aberto. Sim, senhora. É preciso compensar o tempo perdido. Você tem todo o resto da noite para fazê-lo. Faça o cometa chegar dentro do horário previsto. Sim, senhora. Quando ela já se virava para se afastar, a voz do maquinista a interrompeu: se houver algum problema, a responsabilidade é da senhora. É. O chefe do trem a seguiu enquanto ela retornava. Parecia desnorteado e dizia: mas num vagão comum, senhorita Taggart. Por quê? Por que não nos avisou? Ela sorriu com naturalidade, não tinha tempo para formalidades. Meu vagão particular foi atrelado ao número 22 em Chicago, mas saltei em Cleveland. E, como o trem estava atrasado, passei para o cometa, sem o meu vagão. Não havia mais lugar em nenhum vagão-leito. O chefe do trem sacudiu a cabeça. O irmão da senhora não teria embarcado num vagão de segunda.
Ela riu, concordando, é verdade. Os homens perto da locomotiva a observavam enquanto ela se afastava. O jovem guarda-freio, que estava entre eles, perguntou, apontando para ela, quem é aquela, afinal? Aquela é a pessoa que manda na Taggart Transcontinental, disse o maquinista. E em sua voz parecia ouvir-se um tom de respeito genuíno. Ela é a vice-presidente de operações da Taggart Transcontinental. Quando o trem deu a partida, com seu apito estridente ressoando pelos campos, Dagny sentou-se perto da janela e acendeu outro cigarro. Pensava, está tudo caindo aos pedaços, exatamente como aqui, por todo o país. Coisas assim podem acontecer em qualquer parte e a qualquer momento. Mas não sentia ansiedade ou raiva. Sabia que não tinha muito tempo pela frente para isso. Este ia ser apenas mais um assunto a ser discutido entre muitos outros. Sabia que o superintendente da divisão de Ohio não era dos melhores, mas era amigo de James Taggart. Algum tempo atrás, ela deixará de insistir em sua demissão porque não tinha ninguém melhor para o substituir no cargo. Como era difícil encontrar pessoas competentes. Mas tinha de se livrar dele e dar seu posto a Owen Kellogg, um engenheiro jovem que estava realizando um trabalho brilhante como assistente administrativo no Terminal Taggart de Nova York. Na verdade, era Kellogg que estava dirigindo o terminal. Durante algum tempo ela havia observado seu trabalho. Vivia procurando centelhas de competência como se fosse uma obstinada catadora de diamantes num monturo. Kellogg era ainda muito moço para ser nomeado superintendente de divisão. Ela pretendia esperar mais um ano, mas agora não havia tempo a perder. Precisava falar com ele logo que chegasse. A faixa de terra que se via vagamente pela janela começava agora a correr mais depressa, transformando-se numa tira cinzenta. Através das secas frases que povoavam seus pensamentos, verificou que havia tempo para sentir algo, a dura e exultante sensação de estar agindo. Ao receber no rosto a primeira lufada de ar sibilante, quando o cometa mergulhou no túnel do terminal Taggart sobre a cidade de Nova York, Dagny Taggart se esticou na cadeira, rígida. Sempre experimentava aquela sensação ao entrar nos túneis, um misto de ansiedade, esperança e secreta exaltação. Era como se até então a vida fosse uma fotografia de coisas sem forma, impressa precariamente em cores pálidas. Agora, ao contrário, ela entrava num desenho esquemático rápido e vigoroso, feito em pinceladas bruscas. As coisas pareciam nítidas, importantes, e valia a pena se relacionar com elas. Olhava os túneis enquanto passavam, paredes nuas de concreto, uma rede de canos e fios, trilhos que desapareciam em buracos negros onde luzes verdes e vermelhas como manchas coloridas brilhavam ao longe. Nada mais havia, nada que diluísse as coisas, de modo que era possível apreciar a determinação nua e a engenhosidade que a transformará em realidade. Pensou no edifício Taggart, que neste momento estava acima de sua cabeça e procurava o céu. Pensou que estava nas raízes do edifício, raízes ocas que se retorciam no subsolo e alimentavam a cidade. O trem parou e ela desceu. Ao contato do concreto da plataforma sob seus pés, sentiu-se leve, ágil, pronta para a ação. Começou a andar depressa, como se seus passos rápidos pudessem dar forma às coisas que sentia. Demorou a perceber que estava assoviando. Algo o tema do quinto concerto de Halley. Sentiu que alguém olhava para ela e se voltou. Era o jovem guarda-freio que a observava, tenso. Dagny estava sentada no braço da poltrona em frente à escrivaninha de James Taggart, com o casaco aberto, deixando aparecer sua roupa de viagem amassada. Ed Vilés estava sentado do outro lado da sala, fazendo anotações de vez em quando. Seu cargo era o de assistente especial da vice-presidente de operações, e seu dever principal era o de ser seu guarda-costas contra qualquer espécie de perda de tempo. Ela lhe pedia para sempre estar presente em reuniões desse tipo, porque assim não precisaria lhe explicar nada depois. Taggart estava sentado à mesa, com a cabeça encolhida para dentro dos ombros. A linha Rio Norte é um monte de lixo do princípio ao fim, disse ela. É muito pior do que eu pensava. Mas vamos recuperá-la. É claro, disse Taggart. Parte dos trilhos pode ser salva. Não muito e não por muito tempo. Começaremos colocando trilhos novos nos trechos montanhosos. O Colorado primeiro. Trilhos novos em 2 meses. Orrin Boyle disse que encomendei trilhos da siderúrgica Reading. O leve pigarro que partiu de Ed Vilés equivalia ao seu desejo refreado de aplaudir. Taggart não respondeu de imediato. Após uma pausa, disse, Dagny, por que você não se senta direito, como todo mundo faz? O tom de voz era petulante. Ninguém trata de negócios desse jeito. Eu trato. Ela esperou. Ele perguntou, evitando o olhar dela, você disse que já encomendou os trilhos à siderúrgica Reading. Ontem à tarde. Telefonei para ele de Cleveland. Mas a diretoria não autorizou. Eu não autorizei. Você não me consultou. Dagny estendeu o braço, pegou o telefone na mesa dele e ofereceu ao irmão, ligue para Reading e cancele o pedido. Taggart-se. Encostou na cadeira. Eu não disse que quero cancelar nada, retrucou, irritado. Não disse isso. Absolutamente. Então o pedido está de pé. Também não disse isso. Dagny se virou. Ed, mande preparar o contrato com a siderúrgica Reading. Jim vai assinar. Tirou um pedaço amassado de papel de um dos bolsos e o estendeu para Ed. Aqui estão os números e as cláusulas. Mas a diretoria ainda não, foi dizendo Taggart. A diretoria não tem nada a ver com isso. Eles o autorizaram a comprar os trilhos, 13 meses atrás. Quanto ao lugar onde você faz a compra, é problema seu. Não acho direito tomar uma decisão dessa sem dar à diretoria uma chance de opinar. Nem vejo razão para que eu assuma a responsabilidade. Eu assumo. Mas e os gastos que Reading está cobrando menos do que as siderúrgicas associadas de Orrin Boyle? Muito bem, mas e Boyle? Como fica? Já cancelei o contrato. Já poderíamos ter feito isso há 6 meses. E quando você fez isso? Ontem. Mas ele não me telefonou para confirmar. Ele não vai telefonar. Taggart abaixou a vista. Dagny não entendia por que ele não gostava de ter que fazer negócios com Reading e por que essa repulsa era assim disfarçada, estranha.
A siderúrgica Reading tinha sido o maior fornecedor da Tagata Transcontinental durante 10 anos, desde a primeira fornada da usina, no tempo em que o pai dela e de James era o presidente da rede. Durante uma década, a maior parte dos trilhos da companhia foram feitos pela Reading. Não havia no país muitas firmas que entregassem as encomendas tal como haviam sido pedidas e dentro dos prazos fixados. A siderúrgica Reading era uma dessas poucas. Se eu fosse louca, pensava Dagny, poderia concluir que meu irmão não gosta de negociar com Reading porque este é extremamente eficiente em seu trabalho. Mas ela não podia tirar tal conclusão, pensar assim era humanamente impossível. Não é justo, disse Taggart. O que quer dizer? Sempre negociamos com Reading. Pareceu-me que devíamos dar uma oportunidade aos outros, também. Ele não precisa de nós. Já cresceu bastante. Devemos ajudar os menores, fazer com que cresçam. Senão estaremos estimulando um monopólio. Que bobagem, Jim. Por que somos obrigados a fazer pedidos exclusivamente a Reading? Porque somos bem atendidos. Não gosto de Henry Reading. Eu gosto. Mas isso não importa, de qualquer modo. Precisamos de trilhos e ele é o único que pode fornecê-los. O elemento humano é muito importante. Você não tem sensibilidade para o fator humano. Não. Não tenho, mesmo. Se fizermos uma encomenda de trilhos de aço tão grande a Reading, não serão de aço. Serão de metal Reading. Ela sempre evitava manifestar reações pessoais, mas não conseguiu se conter quando viu a cara de Taggart. Caiu na gargalhada. O metal Reading era uma liga nova, produzida depois de 10 anos de pesquisas. Ele a tinha colocado no mercado muito recentemente. Ainda não tinha recebido qualquer encomenda. E, como a voz de Dagny subitamente se tornou fria e direta, Taggart ficou confuso ao ouvi-la. Chega, Jim. Sei perfeitamente tudo o que você vai dizer. Que ninguém usou a liga antes. Que ninguém, ainda, aprovou o metal Reading. Que ninguém se interessa por ele. Pois, mesmo assim, nossos trilhos vão ser de metal Reading. Mas, gaguejou Taggart mas ninguém ainda usou essa liga. E constatou, com satisfação, que Dagny ficou muda de irritação. Para ele era um prazer observar emoções, pareciam-lhe lanternas vermelhas ao longo do percurso desconhecido da personalidade do outro, que indicavam os pontos fracos. Mas ter emoções por causa de uma liga metálica era algo que ele não entendia, assim como não podia entender o que significava tudo aquilo. Não podia, portanto, aproveitar essa sua descoberta em relação à emoção da irmã. As maiores autoridades em metalurgia se mostram muito céticas a respeito do metal Reading. Dizem que basta, Jim. Em que opinião você se baseia? Não. Peço opiniões. E como se decide? Pelo discernimento. Discernimento de quem? O meu. Mas quem você consultou? Ninguém. Que diabos você sabe sobre o metal Reading? Que é a melhor coisa que já foi posta à venda. Por quê? Porque é mais duro do que o aço, mais barato do que o aço e dura mais do que qualquer metal existente. Mas quem afirma isso? Jim, eu estudei engenharia. Quando vejo uma coisa, eu vejo. E o que você viu? A fórmula de Reading e os testes que ele realizou com o metal. Bom, se fosse tão eficiente assim, alguém já teria usado, e ninguém usou. Ele viu a raiva estampada no rosto dela e continuou, nervoso. Como você pode ter certeza de que é bom? Como pode decidir? Alguém tem que tomar essas decisões, Jim. Quem? Não vejo por que devamos ser os primeiros. Não vejo, mesmo. Você quer ou não quer salvar a Rio Norte? Se a empresa pudesse, eu arrancaria todos os trilhos do sistema e colocaria trilhos de metal Reading em seu lugar. É preciso trocar tudo. Nenhum segmento vai aguentar muito tempo. Mas ainda não podemos. Temos que sair do buraco, antes de mais nada. Você quer que isso aconteça ou não? Ainda somos a melhor ferrovia do país. O serviço das outras é muito pior. Você quer que continuemos no buraco? Eu não disse isso. Por que você sempre simplifica as coisas desse jeito? E, se está preocupada com dinheiro, não vejo por que quer gastá-lo na Rio Norte, quando a Fênix Durango nos roubou tudo lá naquela região. Por que gastar mais dinheiro quando não temos proteção contra um concorrente que vai destruir nosso investimento? Porque a Fênix Durango é uma excelente ferrovia, mas eu pretendo tornar a Rio Norte ainda melhor. Por que vou derrotá-la, se necessário e só se for necessário, porque no Colorado vai haver espaço para 2 ou 3 ferrovias fazerem fortuna? Por que eu hipotecaria todo o sistema para construir uma linha só para servir Elísio Yacht? Não aguento mais ouvir falar de Elísio Yacht. Ele não gostou da maneira como Dagny moveu os olhos para ele e ficou parado, fitando-a por um momento. Não. Vejo necessidade de ação imediata, disse ele, parecendo ofendido. Nem entendo o que você considera tão alarmante na Taggart Transcontinental. São consequências de sua política, Jim. Que política? Aquela experiência de 13 meses com as siderúrgicas associadas, por exemplo, ou, se quer outro exemplo, a sua catástrofe no México. A diretoria aprovou o contrato das siderúrgicas associadas, disse ele mais que depressa. Ela votou a favor da construção da linha San Sebastián. E não vejo nenhuma catástrofe naquilo. É catástrofe porque o governo mexicano vai nacionalizar a estrada de ferro qualquer dia desses. Mentira! Ele estava quase gritando. Isso é intriga. Tem informações de fontes muito bem informadas que não demonstrem que você está com medo, Jim, disse ela, calma. Ele não respondeu. Não adianta entrar em pânico, continuou ela. Tudo o que podemos fazer é tentar amortecer o golpe. Vai ser um golpe duro. 40 milhões de dólares são uma perda da qual não nos recuperaremos facilmente. Porém, a Taggart Transcontinental já sofreu golpes duros no passado. Vai aguentar esse também. Recuso-me a considerar a possibilidade de que a San Sebastián vá ser nacionalizada. Tudo bem. Recuse-se. Ela permaneceu em silêncio. E ele disse, na defensiva, não entendo por que você faz tanta questão de ajudar Elísio Yacht, ao mesmo tempo que acha errado ajudar um país menos favorecido. Elísio Yacht não está pedindo a ninguém que o ajude. E eu não estou aqui para ajudar ninguém.
Estou operando uma ferrovia. Isso me parece uma visão muito estreita. Não entendo por que a gente deve ajudar um homem em vez de ajudar uma nação. Não estou interessado em ajudar ninguém. Estou interessado em ganhar dinheiro. Uma atitude pouco prática. Essa voracidade egoísta em relação ao lucro é coisa do passado. Todo mundo concorda que os interesses da sociedade como um todo devem vir na frente de qualquer negócio que, por quanto tempo você vai ficar se esquivando do assunto, Jim? Que assunto? A encomenda de metal Reading. Ele não respondeu. Examinava-a, em silêncio. Seu corpo esguio, que estava a ponto de desmoronar de cansaço, parecia ser sustentado pela linha reta dos ombros, e os ombros eram mantidos por um esforço voluntário e consciente. Poucas pessoas apreciavam o rosto dela, era frio, com olhos vivos demais, nada faria nascer, em seu rosto, tons suaves. As pernas bonitas, que desciam do braço da poltrona e ocupavam o centro do campo de visão de Taggart, o irritavam, por contradizer o restante de sua avaliação. Uma vez que ela se mantinha calada, ele perguntou: Você decidiu fazer a encomenda sem mais nem menos, num impulso, ao pegar num telefone? Decidi 6 meses